primeira boa prática é o uso da indentação. Então, o conceito de indentação ele vem lá da programação, né, do desenvolvimento de software, tá? E, inclusive, algumas linguagens como Python, por exemplo, você precisa usar a indentação para ele entender o seu algoritmo. Então, visualmente, ele deixa o algoritmo ali, o seu script, o seu código, enfim, mais limpo. Então, eu também aplico esse conceito de indentação aqui nos scripts para modelagem de dados, tá? Então, aqui cada campo, né, cada atributo que eu for utilizar, ele vai ficar numa linha, e eu uso a indentação para saber que todos esses campos aqui estão dentro do meu select. A mesma coisa eu faço com o join, eu faço com o where, né, com os filtros ali. Então eu uso a indentação para eu saber que ele é um fluxo contínuo que vem ali do from. A segunda boa prática que eu sempre utilizo é o uso dos alias, dos apelidos. Principalmente pensando nos usuários aqui do Brasil, né? Quando a gente tem um banco de dados totalmente em inglês, eu uso os alias para poder fazer literalmente tradução do campo, né? E também pensando no Self-Service BI, onde a gente modela e o usuário final é que vai construir os seus relatórios, né? Eu utilizo os alias para deixar o nome do campo mais amigável para aquele usuário. Então a gente tira aquele dialeto de banco de dados, né? E transforma ele num dialeto mais gerencial para que o usuário possa compreender melhor o que vem em cada atributo daquele. A terceira boa prática, ela está relacionada à formatação dos campos tipo date time, tá? Quando a gente faz a modelagem de dados pensando em BI, né, com foco em BI, a gente precisa sempre pensar se aquele campo date time, aquele campo que grava a data e a hora, se o usuário realmente vai precisar daquela hora que ele está trazendo ali. Geralmente a data ele é sempre bom a gente carregar, né? Mas a hora nem sempre vai agregar valor para o usuário final. Então, nesse caso, é uma boa prática que eu sempre utilizo analisar se vai agregar valor ou não. Se não for agregar, eu sempre formato para o campo tipo datetime para data, né? Para também não deixar o nosso conjunto de dados tão pesados, que é uma questão de performance também, né? Se a gente tem muitos atributos tipo datetime, o conjunto de dados vai ficar bem pesado e toda vez que o usuário for fazer a consulta, vai demorar para carregar. Então é sempre uma boa prática analisar se realmente vai agregar valor carregar o campo por completo, senão a gente pode carregar somente partes do campo. E por último, e não menos importante, a gente tem algumas boas práticas que a gente aplica aqui para os joins, né, dentro do nosso script. Então, quando a gente está falando de joins, né, eu utilizo como nome das tabelas relacionadas no join sempre a sequência de letras do alfabeto. Então, a nossa tabela origem sempre vai ser A, aqui, e as demais vão seguir a sequência do alfabeto. Então, B, C, D, E e assim por diante, tá? E aí eu utilizo os comentários para eu saber uma descrição, um resuminho, né? O que está sendo aplicado naquele join, tá? Então, primeiro aqui, por exemplo, a gente faz um join na tabela de tipos de transações, né? Para eu poder trazer a descrição da transação. Então, tá aqui. A mesma coisa a gente fez, né? Um join na tabela de métodos de pagamento, porque a nossa tabela origem só guarda o ID, mas a gente quer a descrição. Então, aqui a gente trouxe a descrição, tá? Então, sempre utilizamos nesse formato essa estrutura de join. Então, as tabelas vão receber o nome das letras do alfabeto e a gente usa os comentários para descrever melhor o que é aquele join, tá? E se a gente rodar o nosso script agora, a gente vai ver que ele trouxe bem bonitinho a nossa tabela aqui, já considerando o cabeçalho que a gente utilizou os alias, né? E ficou tudo certinho a nossa tabela pronta e modelada para o BI.